Olá, pessoal, aqui é a Cláudia, da Movimento Mirim. Eu estou passando por aqui porque hoje é o nosso webinário de agosto. O propósito desse encontro aqui é a gente responder as dúvidas que foram encaminhadas por alunos e ex-alunos dos cursos online da Movimento Mirim. Vamos embora, então, para a nossa primeira dúvida. Vamos lá, pessoal. É uma professora de judô, tudo bem? Então, mas é uma dúvida, enfim, que pode acontecer em qualquer situação, tá? Então, vamos lá. Essa professora está dizendo assim, dou aula de judô e tem um aluno entre 4 e 5 anos que tem muita vergonha de entrar no tatame. Já realizei várias intervenções com ele, a mãe já acompanhou dentro do tatame, mas ele ainda não se sente à vontade para ficar com os colegas. Como posso ajudar esse aluno? Então, vamos lá, gente. Recusa, vergonha para entrar no tatame, na verdade, está me contando que existe uma insegurança em curso. Até que essa criança se sinta totalmente confortável, totalmente à vontade nesse ambiente, essas situações vão continuar. Isso é normal, não tem nada de errado. Algumas crianças a gente tem que investir um pouquinho mais mesmo nessa adaptação. Eventualmente, porque a criança pode ser mais introvertida, mas normalmente ela traz alguma insegurança e a gente não sabe exatamente o que e por quê. O fato é que isso está se manifestando na recusa dela, né, de não participar da aula. Eu já contei sobre essas dinâmicas aqui, isso está no curso, né, de desenvolvimento afetivo, mas eu acho que, assim, a gente sempre tem que investir muito nas dinâmicas, né, que o Bernardo Couturier chama de brincadeiras de asseguramento profundo. Essas brincadeiras são aquelas brincadeiras que vocês apresentam dois extremos para a criança, ela vive um extremo, aí ela vive o outro extremo, e à medida que ela vai experimentando esses dois extremos, esses dois opostos, ela se reassegura. E essas brincadeiras são brincadeiras muito potentes nessa fase de adaptação. Então, por exemplo, né, quando eu estou numa piscina, eu coloco 2 copinhos, eu entrego 2 copinhos para a criança, ela enche e esvazia esse copinho de água, ou num campo de areia, se ela está num campo de areia, enfim. Nesse caso, como a criança está no tatame, o que é muito interessante é você oferecer para ela uma bola pequenininha, uma bexiga, né, uma bola, e você sugere para ela que ela lance essa bola e aí ela resgate. E você pode fazer isso com ela do lado de fora do tatame. Então, olha, você não quer jogar bola? A criança lança, você convida ela para ir buscar a bola, se ela não for tudo bem, você pega a bola e entrega para ela de volta. Porque, na verdade, a bola é como se ela estivesse se projetando na bola. A bola está entrando no tatame, a bola está saindo do tatame. Você vai perceber que, aos pouquinhos, ela vai topar, ir até a bola, buscar a bola, depois voltar para o lugar dela e arremessar novamente. Dá para fazer isso com bola, e isso é uma dinâmica interessante. E tem uma outra coisa também, uma outra dinâmica que vale a pena fazer, que é o destruir e o construir. Então, ela está com uma série de objetos que ela consiga empilhar e ela destrói. Isso dá para fazer bem próximo do tatame, ou você pode juntar as duas coisas. Você coloca esses objetos que podem ser destruídos, né, uma torre, propõe para ela fazer uma torre, ela lança a bola e destrói, aí ela reconstrói e lança a bola novamente. Essas dinâmicas parecem bobeira, mas, na verdade, para a criança, é como se ela estivesse atacando o medo e vivendo o medo dela. Então, isso ela vai relaxando. Outra coisa que é importante, a gente investir nas brincadeiras sensório-motoras, que são aquelas brincadeiras que estimulam o labirinto. Então, os pega-pegas, por exemplo, né? Tudo que equilibra e desequilibra, a criança que brinca de cair, esse tipo de coisa dá muito prazer para a criança. Então, a gente vai juntando uma coisa com a outra. A brincadeira de asseguramento profundo, que é aquela brincadeira que a criança vai se sentindo segura, e as brincadeiras sensório-motoras. Se essa criança está nessa fase de adaptação, uma outra coisa que é importante é o seguinte, o tempo de aula, ele tem que ser mais curtinho. Então, vale a pena, às vezes, fica com ela 15 minutinhos. Deu 15 minutinhos, tudo bem, hoje você vai embora, depois na aula seguinte 20, 25 e por aí afora. Porque existe uma insegurança em curso, tá difícil para ela se separar dos pais, se separar do responsável. Então, a gente vai encurtando esse tempo de aula de tal forma que
a última informação dela com a aula tenha sido muito positiva. Na hora que ela começa a cansar, que ela começa a sentir saudade, opa, tá na hora de acabar essa aula. Porque a nossa memória, ela é muito mais forte por aquele último evento do que pelo penúltimo evento. Então, se o último evento for um evento de prazer, ela saiu feliz da aula, a tendência dela é associar essa aula com uma dinâmica de prazer. Então, a tendência dela é ela voltar. São esses rituais que são possíveis de serem feitos, né? É comum, é normal. E, assim, você vai ver que daqui a pouquinho essa criança já vai estar mais solta, já vai estar mais confortável, e aí ela começa a render. Mas antes dela se sentir segura, não tem o que ensinar. A gente precisa investir na adaptação. Não existe, na verdade, possibilidade de ensino se a criança não estiver confortável naquele ambiente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é investir nessa adaptação, tá bom? Vamos para a segunda pergunta? Pessoal, essa segunda pergunta, na verdade, a resposta para ela é muito parecida com a resposta da primeira pergunta. É uma criança, numa aula de natação, aqui é uma professora de natação, dizendo que essa criança está apresentando muita resistência para mergulhar, ela está se negando a fazer tudo o que é proposto, e aí, então, como é que a gente consegue resolver essa história? Então, é a mesma situação, tá bom? A gente vai investir em brincadeiras de asseguramento profundo, em brincadeiras sensório-motoras. Tem uma questão que é importante, a criança na piscina, ela não tem noção de profundidade. A noção de profundidade, que é a noção que a gente tem do quão longe as coisas estão da gente, é uma construção, tá bom? Então, assim, a criança pequenininha, ela ainda não consegue fazer essa avaliação de uma forma precisa. Então, a piscina é um ambiente que assusta, porque é um ambiente que, normalmente, na verdade, a piscina, as crianças adoram, né? Porque você está imersa no ambiente, aquele ambiente te envelopa e a gente gosta desse envelope. Mas se, eventualmente, a criança está insegura nesse ambiente, isso se justifica, porque ela não tem noção do quão longe estão as coisas, do quão profundo estão as coisas. E, por outro lado, quando a gente está imerso num ambiente, todas as nossas referências corporais, elas se alteram. Então, a forma como eu me equilibro aqui fora, as minhas referências são diferentes. Se aqui fora eu preciso vencer a ação da gravidade, na piscina eu preciso vencer a ação do empuxo. Então, tudo muda, né? Então, isso eventualmente pode, sim, gerar uma insegurança na criança e ela pode, enfim, ó, não estou afim de participar disso aqui. Tudo bem, é bem possível que você já faça isso, professor de natação aqui que me perguntou, né? Mas, assim, o ambiente, ele precisa envelopar. É por isso que a gente, nas primeiras aulas, nas aulas com as crianças menos desenvoltas na água, essas aulas acontecem sempre próxima da parede, porque esse ambiente precisa ser um ambiente que envelope, a gente se sente mais segura nesse ambiente. A dica é a seguinte, tudo que for feito com as outras crianças, essa criança deve ser convidada, né? Então, tá todo mundo fazendo, sei lá, vai todo mundo na casa da baleia, e a gente convida a criança. Se ela se recusar, tudo bem, não tem problema, mas o convite está feito. Na piscina, tem uma coisa que é muito bacana, que é o objeto transicional, que costuma dar muito certo. Então, é um brinquedo... o brinquedo preferido da criança, se ela não trouxer, você pode oferecer para ela. E qual que é o processo, né? Ela transfere para esse objeto toda a sensação de segurança que ela tem com o principal responsável dela, normalmente representado pela figura da mãe. Então, se você oferece esse objeto para ela, e você convida ela, mas convida o objeto também, então assim, agora, não sei, está na hora da gente fazer o foguete. Vamos fazer? E a criança fala não. E você pergunta se o boneco que está com ela, o cachorrinho, não sei, o bichinho que tiver na mão dela, né? Se ele quer fazer e a criança permite, você vai interagindo com esse bichinho e aos pouquinhos. Então, mas você sempre convida a criança. A criança se recusou, a gente então pergunta para a criança, pede autorização da criança para perguntar se o bichinho quer fazer. E aí a gente dá aula para o bichinho, não tem problema. É uma forma da gente, é como se esse objeto ele fosse mediando essa relação e você fosse se tornando cada vez mais confiável para essa criança, tá bom? De novo, é um processo que dá trabalho? Sim. A gente precisa investir tempo? Sim.
mas ele se resolve, tá bom? Se a gente for usando as dinâmicas corretas, a gente vai se tornando cada vez mais confiável para a criança e isso tende a acalmar. Vamos para a última pergunta, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é uma criança que está com muita dificuldade de compartilhar os brinquedos. Então, todos os brinquedos que são oferecidos para outro amiguinho, essa criança quer, mesmo que ele já tenha escolhido dele. E aí tem uma questão que é importante, que é uma criança que está com uma irmã de 5 meses de idade, né? Então, tá bem complicado. Pessoal, totalmente natural o que está acontecendo aqui, tá bom? É muito difícil para a criança processar essas mudanças, porque elas não operam no campo da lógica. Então, aquilo que é lógico para a gente, para ela não é. Ela só percebe uma mudança no ambiente e isso gera muita insegurança para ela. Olha só que significativo. Tudo que o amigo tem, ela quer pegar para ela, porque alguém pegou o lugar dela, alguém invadiu o mundo dela, né? Há poucos 5 meses. Então, tem todo um ajuste que está sendo feito. Até porque bebê muito pequenininho demanda muita atenção da mãe, né? Se está na fase aí de amamentar, de trocar fraldinha, enfim, fica muito difícil para a gente dar conta de 2 crianças pequenas. Então, é muito natural. E como é que ele vai expressar isso? Ele vai expressar isso com os objetos, ele vai ter dificuldade de compartilhar. Tá tudo certo. O que a gente tem que fazer é compartilhar os objetos o mais parecido possível, se possível que sejam idênticos. Então, assim, tá na hora de dar o espaguete para as crianças, todos iguais, entendeu? E cada um com seu espaguete. É mais fácil do que se você tiver com objetos diferentes. Eu acho que, assim, aos pouquinhos, essa criança vai entendendo que cada um tem o seu lugar, tem o seu objeto, mas dependendo da idade dessa criança, né, que a professora não fala aqui, fica mais complicado ainda, porque, por exemplo, se for uma criança que estiver na fase entre 2 e 3 anos, que é a fase do personalismo, olha que difícil para ela, já seria difícil normalmente compartilhar. Imagina agora que alguém invadiu o mundo dela. Então, assim, de novo, tudo certo, não tem nada de errado. É um processo que vai se ajustando, tá? Tem alguma coisinha nova na casa dela, que chora, que berra e que demanda a atenção dos pais, e de repente ela perdeu o palco, né? Ela está tendo que dividir isso. É um ajuste. Então, ainda bem que ela está manifestando isso dessa forma. O estranho seria se nada tivesse mudado, porque aí ela estaria, na verdade, numa situação de muita passividade, e isso deveria gerar um incômodo, enfim, em quem está no entorno dessa criança, né? Se ela está manifestando isso, está tudo certo. Ela está contando para a gente uma história que, assim, olha só, eu não quero ninguém invadindo o meu espaço. Faz parte. Então, a dica é essa. E tem uma outra dica que é importante, que é assim, antes de entregar os brinquedos, a gente anuncia, tá? Então, a gente fala, agora todos os amigos vão usar o seu espaguete. Sempre que a gente anuncia antes, o que a gente faz? A gente tira a imprevisibilidade do ambiente. Então, você explica, agora todos os amigos vão usar o espaguete e vão atravessar a piscina. E aí você entrega o espaguete para todo mundo. O fato dessa criança entender qual é a dinâmica, isso também facilita, porque a imprevisibilidade gera mais insegurança ainda. E aí o que ela faz? Ela se apropria de tudo. Se você comunica o que vai acontecer, isso também vai facilitar. Você vai perceber que isso facilita. Também precisa de tempo para resolver. Hoje, assim, todas as perguntas, na verdade, demandam tempo para solução, mas eu acho que vocês vão, com certeza, vocês vão achar um caminho bacana. Pessoal, eu acho que por hoje é só. Volto a encontrar vocês na primeira quarta-feira de setembro, vejo vocês por lá. Se nesse período vocês precisarem de qualquer ajuda, enviem um WhatsApp, o número aqui da Movimento Mirim é 11 9 5061 8020, combinado? Até o próximo mês, então, pessoal. Beijo para vocês.